Hoje eu vou falar para vocês o que é hipnose. Hipnose nada mais é do que foco e concentração. E aí nesse momento tem muita gente que questiona e fala: mas eu não consigo me concentrar para nada. Eu não tenho esse poder, comigo não vai dar certo. E claro que vai dar certo. No geral, o ser humano ele não tem dificuldade para foco e concentração, e sim ele se concentra no que mais lhe convém. Eu pergunto pra muita gente: mas você falou pra mim que você gosta muito de jogar videogame, você não se concentra naquele momento? E daí a pessoa fala: não, naquele momento eu me concentro bastante, eu fico bem concentrado, fico bem imerso. Então, você não tem um problema de foco e de concentração. Às vezes ela não está bem direcionada. Então a hipnose ela vai acontecer de algumas formas. A primeira é foco e concentração. A segunda é fluxo de pensamento, você manter um fluxo de uma linha de pensamento, às vezes em um determinado assunto específico. E a terceira é automatização. Então, essa que é a última, que é a automatização, como que ela ocorre? É algo que já está pronto no seu cérebro, que você não precisa pensar para executar. Então, tem coisas básicas que o nosso cérebro faz. Por exemplo, eu não preciso aprender sempre como segurar esse lápis. O meu cérebro já automatizou esse processo. E a gente tem processos como dirigir. Uma pessoa que já dirige, no começo, ela fica muito ali numa forma mecanicista, né? Agora eu tenho que ficar no volante, agora eu tenho que dar seta, agora eu tenho que trocar a marcha, depois é automático. Tanto que, às vezes, você vai de um destino ao outro e você nem se lembra como você chegou lá. Ou seja, você automatizou já esse pensamento. Então, foco e concentração, automatização de pensamento e um fluxo de pensamento em um determinado assunto faz você entrar em estado hipnótico. E com base nisso, claro, a gente pode pensar, então quanto tempo do nosso dia e da nossa vida a gente está em hipnose? Certamente uns 80% a gente está em hipnose, porque ou a gente está com foco e concentração, ou fluxo de pensamento, ou automatizando algo ali na nossa mente. Então a maior parte do nosso dia a gente está em estado hipnótico. E isso é sensacional, as pessoas não se dão conta disso, mas é muito importante que a gente esteja nessa hipnose no nosso dia a dia. Qual que é o maior hipnólogo do mundo? Eu brinco até no consultório e pergunto para a pessoa: você acha que sou eu? E eu falo sempre que eu fico em segundo lugar, porque o maior hipnólogo do mundo, hoje em dia, é Netflix e entre outras plataformas de streaming que a gente tem. Essas plataformas, esses filmes, tudo isso que a gente encara na TV, que a gente vê, mantém a gente num estado de concentração absoluto, de foco, de concentração, de fluxo de pensamento, de automatização do pensamento. Afinal, a gente não precisa criar a história já está criada. Então mantém a gente no modo automático. Porque não é normal uma pessoa passar às vezes 4, 5 horas na frente de uma tela, mas se tem um conteúdo que faz com que a pessoa fique ali, ela vai ficar, por estar em estado hipnótico. E agora você pode pensar: isso é ruim pra gente? É ruim pra nossa mente? Claro que não. Porque quando você entra na história, você vive ela, e isso é muito mais prazeroso para o ser humano. Imagina ligar a TV e você simplesmente falar: isso é uma ficção e são atores. Isso não teria graça nenhuma. A nossa vida ela tem graça pelo estado hipnótico que a gente vive. E claro, você assiste um filme, você está em estado hipnótico. Você lê um livro, você está em estado hipnótico. Pode ver que tudo isso mexe até com a nossa fisiologia. Eu, quando assisto um filme de suspense, acelera meu coração, ou seja, mudou a minha fisiologia apenas assistindo uma tela. Minha esposa gosta de ver alguns filmes, às vezes de drama, e ela chama para eu assistir, eu vejo ela tá chorando, inclusive em filmes que ela já assistiu 5, 10 vezes, porque ela está novamente naquele estado hipnótico. Aquilo, a partir daquele momento, faz parte dela. Então ela entra na história. Então isso é muito importante para o ser humano, que a gente faça parte daquele contexto, e tudo isso só é possível pelo estado hipnótico. E muita gente pensa e pergunta daí: mas espera aí, tudo isso é hipnose? E aquela hipnose de entretenimento que eu já vi na TV, ou vi com algum youtuber? A pessoa, sei lá, fazendo o outro esquecer os números, esquecer o nome, isso acontece de verdade? Sim, isso tudo é verdade.
E muita gente tem essa crença de que seria combinado ou duvida, mas a realidade é que tudo aquilo acontece de verdade porque a pessoa quer participar da experiência. Então, quando a gente pensa participar da experiência, é porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Quem se hipnotiza é a própria pessoa. É muito comum achar que o hipnólogo tem um poder sobrenatural sobre aquela pessoa e que consegue fazer o que ele quiser. Isso não é verdade. Na verdade, eu, trabalhando com isso, é como se eu fosse o GPS. Eu mostro o caminho para a pessoa, mas tudo vai estar acontecendo na mente dela, não é na minha que está acontecendo. Então, a pessoa tem que se permitir querer participar da experiência. E aí pode acontecer qualquer coisa. Quando eu era muito jovem, eu estava começando na área da hipnose, eu lembro que muitas pessoas queriam desafiar e falar: eu duvido você entrar na minha mente, você não consegue fazer isso. E eu sempre respondia: meu amigo, eu não quero entrar na sua mente. Eu não tenho esse interesse. E na verdade eu nem consigo. Mas se você quer experimentar o poder da sua própria mente, o que você consegue fazer com ela, venha para a experiência. Nesse momento eu lembro que eu já quebrava ali a pessoa que estava querendo desafiar, que achava que era uma batalha de mente. Eu até falava para a pessoa: se você quer batalhar quem tem a mente mais forte, parabéns, você já ganhou. Porque isso não é uma disputa. É só se você realmente quiser participar. Então tudo aquilo que a gente vê, a pessoa esqueceu um número, mas por que ela esqueceu o número se o hipnólogo não tem poder sobre ela? Porque ela quis. Ela quis ver o potencial da mente dela. Ela quis participar ali daquela brincadeira. Eu costumo dizer que é o jeito de você ficar doidão sem precisar utilizar nenhuma droga. É só o poder da sua mente, você não precisa utilizar nada. Você vê o potencial de onde a sua mente pode chegar. Ah, mas espera aí. Se o hipnólogo não tem poder sobre a pessoa, por que a pessoa imitou uma galinha? Porque ela queria também. Ah, ela queria passar por essa situação? Sim. O ser humano ele gosta de situações, às vezes, que são vexatórias e que ele se expõe. É só você ver pessoas num karaokê quando toca evidências. Naturalmente, você vai ver pessoas em situações de exposição e vexatórias. Então, a hipnose ela permite com que você explore o máximo do potencial. E aí a gente tem várias rotinas, seja esquecer nome, esquecer número, perder a voz. Tudo isso são rotinas de entretenimento. Não estão ligadas ali à terapia. A terapia é, claro, para promover um estado melhor para o ser humano. Mas tudo isso é hipnose. E é fantástico. E dentro disso nós temos fenômenos que são muito interessantes e que a gente vê no entretenimento também, mas na vida do dia a dia da pessoa, que são as alucinações. A gente costuma colocar a alucinação como algo de louco, uma pessoa que está doida, que teve um problema de degeneração cerebral, tem um problema neurológico, mas a realidade é que a alucinação é algo comum do nosso cérebro. E nós temos a alucinação positiva e a negativa. A alucinação positiva é você ver algo onde não tem. Então, na hipnose de palco é muito comum a gente fazer a pessoa alucinar vendo, por exemplo, um ídolo, alguém que ela gosta muito, sei lá, a pessoa vê o Michael Jackson, às vezes, está olhando para o amiguinho, mas está vendo ali um ídolo que ela gosta muito. Então isso é alucinação positiva. Muitas vezes quando uma pessoa fala que ela vê vultos, é uma alucinação positiva. Entenda que eu não estou querendo entrar no mérito se existe espiritualidade junto, nem estou entrando nessa discussão. Mas o fato é que é uma alucinação positiva. A pessoa está vendo algo onde não existe nada ali. Então, isso é a alucinação. Eu até brinco e falo para meus pacientes, pode ser que seja, dependendo da sua crença, vulto, mas é muito conveniente, né, que você só vê em momentos específicos, de forma muito rápida, no escuro, quando o ambiente não está propício para você enxergar normalmente. Será que o vulto ele gosta de brincar de esconde-esconde? Então, geralmente é uma alucinação positiva. É muito comum também a pessoa estar dormindo e ali ela está tendo um pesadelo, de repente ela acorda e ela vê às vezes um bicho, uma aranha, algo assim, e no final das contas não era nada. Mas ela estava dormindo e como ela estava tendo um sono ali pesado de algo ruim, o cérebro ele deu uma maneira de interpretar aquilo mesmo depois que a pessoa abriu os olhos. Então isso é a alucinação positiva. Essa é uma das formas de alucinação. E a gente tem também a alucinação que ela é negativa. A alucinação negativa ela vai tirar algo do ambiente e fazer com que a pessoa não veja.
Em hipnose de entretenimento, a gente faz também, às vezes, até uma pessoa ali, a pessoa não conseguir enxergar, aquela pessoa sumir. Às vezes um objeto, como um celular ou qualquer outro objeto, sumir, a pessoa não vê. Mas isso não é só na hipnose de entretenimento. No dia a dia, nós passamos por situações de alucinação positiva e de alucinação negativa. Quem nunca que ficou procurando a chave e ela estava ali? Que procurou o óculos, ele estava na cabeça? Que a pessoa olhou para alguma coisa, eu olhei para essa mesa, eu não enxerguei meu celular e eu olhei 2 vezes. Isso é alucinação negativa, então foi retirado o objeto? Comigo, obviamente, aconteceu algumas vezes, inclusive com a chave do carro ou chave de casa. Na hora que eu ia sair, não achava, é a hora que eu mais precisava. Isso acontece por diversos motivos. Pode ser que o meu cérebro, estando tão focado no que eu ia fazer, ele considerou que eu já estava com a chave. Tão focado no que eu tinha já, aonde eu tinha que ir, que ele focou que eu já estava com a chave do carro e já teria que ir para o carro. Então o meu cérebro fez com que a minha retina, os meus olhos não formassem aquela imagem. Isso é só para vocês entenderem o nível que pode chegar a nossa imaginação. O nível do poder que cada um de nós temos. Não só eu que tenho poder sobre a pessoa, o poder que você tem com a sua mente. Dentro da alucinação, a gente tem uma rotina que era muito popular no início dos anos 2000. A pessoa ia na TV e fazia alguém comer cebola achando que era maçã. É possível isso? Sim. Então, olha o poder que a nossa mente tem. A pessoa resgatava o cheiro, o visual e o gosto de uma maçã em uma cebola e comia normalmente ali, sentindo realmente o gosto da fruta. Então, isso mostra que você tem muito poder. Você consegue fazer isso, resgatar ali uma maçã em uma cebola. Eu consigo. Seus amigos conseguem, sua família consegue. Isso é muito poderoso. A pessoa consegue, às vezes, numa rotina, colar as próprias mãos. E muitas vezes eu falo no ambiente ali do consultório. Com o poder da sua imaginação, você colou as suas mãos. Imagina quantas coisas que não estão presas aí dentro, emocionalmente, que você deixou presa e que você pode também soltar completamente. Uma definição que eu gosto muito é um dos pais da hipnose, né? Que é Dave Elman, que ele falava que a hipnose é o rebaixamento da faculdade crítica para a instalação de pensamentos selecionados. Ou seja, no estado hipnótico, você diminui a criticidade da sua mente. Aquele nível crítico que absorve, às vezes quando você recebe uma fala direta, já quer criticar, já quer atacar, não quer ali absorver aquele conteúdo. Na hipnose faz com que você tire essa criticidade, que você fique aberto para sugestões positivas, para que você coloque coisas na sua vida, para que você avance na sua vida. Por isso que coisas que, naturalmente, se alguém fala para a gente teriam um limite, no estado hipnótico não tem mais esse limite. Você consegue alucinar, você consegue se libertar, você consegue ver muito mais coisas e ter uma visão muito mais ampla. E a hipnose ocorre no nosso dia a dia. Você dirigindo, você está em hipnose. Assistindo um filme, você está em hipnose. Fazendo algo concentrado, você está em hipnose. Você consegue acessar esse estado hipnótico para o seu bem-estar, para a sua vida. Você pode fazer sim no palco, em entretenimento ali, e aproveitando ali isso para verificar os recursos da sua mente. Quando você verificar alguém fazendo hipnose de palco, vá lá para sentir a experiência de brincar com a sua mente, porque isso não tem contraindicação nenhuma. Deveria ser ensinado isso para muitas pessoas. Nos cursos de psicologia, então, devia ser ensinado para todos os profissionais, porque aí a gente teria um estado mais permissivo. Você pode alcançar muita coisa. A hipnose, ela é maravilhosa para traumas, fobias, depressão, para tratamento psicológico de vícios. No mundo inteiro, ela é um sucesso. Ela pode promover anestesia, analgesia para pessoas que estão com dores. Isso daí é algo fantástico, até para pacientes que são pacientes oncológicos, às vezes com uma baixa expectativa de vida. Você pode promover mais qualidade de vida para esses pacientes. Pense no tanto que a hipnose pode fornecer para o ser humano. É uma das melhores coisas que existe. E ela é feita com a nossa própria mente. Não precisa de um recurso ali externo. Busque um bom hipnólogo, um bom hipnoterapeuta,
E agora que você sabe que é hipnose, desbloqueie a sua vida.